Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês uma situação em que, imagina o seguinte, Joãozinho está chegando numa loja de calçados e ele começa a olhar vários calçados lá e fica olhando, até que chega um vendedor e pergunta: Opa, tudo bom? Posso te ajudar? Aí Joãozinho, pode? Claro, estou observando aqui e tal. E o vendedor já intromete e fala assim: Você está procurando um tênis, amigo? Aí o Joãozinho fala assim: Não, na verdade eu não estou procurando um tênis. Eu quero saber se o meu tênis é maior do que todos os que estão aqui na loja. Você pode me ajudar? E o vendedor fica meio intrigado, mas ele vai ajudar, beleza? E aí o que o vendedor faz? Ele vai lá para a máquina dele, pega o telefone dele, liga para o suporte e fala: Suporte, tem um relatório assim assado? Como é que eu faço para saber isso? Então, dá uma olhada aqui na tela, eu vou te mostrar algumas formas de como resolver essa situação. Olha só, já que Joãozinho chegou lá falando que ele quer saber se o tênis dele é maior do que de todos que estão lá na loja, a gente precisa saber uma informação, que é o tamanho do tênis do Joãozinho, tá? Eu não quero conferir não, mas vou acreditar nele. Select from RDB Database. Vou colocar aqui cast as small int e vou pegar aqui p tamanho tênis João, tá? Tamanho tênis João. Vou dar um F9 aqui e então o meu parâmetro já está funcionando. Se eu digitar 60 aqui, se eu digitar 30, ele já vai retornar aqui na tela, beleza? Então olha só, agora que a gente já tem a informação do tamanho do tênis do Joãozinho, que é informado via parâmetro, eu preciso saber quais são os tamanhos dos calçados da loja, tá? E para isso eu criei uma tabela aqui, e essa tabela chama calçado, tá? Ela tem algumas informações aqui, como o ID do modelo do calçado, a cor e o próprio tamanho. Coloquei poucos registros aqui, mas aí só para a gente ter uma ideia de comparação. Então, a informação que eu passar do tamanho do tênis do Joãozinho tem que ser comparada com esses valores aqui, tá? Então, como seria uma maneira de fazer um select que busque se o tênis do Joãozinho é maior do que todos os que estão naquela lista, tá? Uma maneira a primeira que vem na cabeça assim, para a gente poder fazer isso seria fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui embaixo um select from calçado C max C.tamanho, tá? Dessa forma que a gente já pega o maior. Ou seja, se o tamanho do tênis do Joãozinho for maior do que esse cara aqui, pronto, está resolvido. A gente já sabe que é maior. Portanto, eu posso colocar assim num case, ó. Case when o tamanho do tênis do Joãozinho for maior do que esse select aqui, que daí eu vou colocar ele entre parênteses, né? Vou identar aqui certinho só para ficar melhor, tá? Beleza. Fecho parênteses. E aí, se ele for maior, then S else N. Sim e não, certo? End. E aqui eu já tenho uma informação pronta. Então, se eu colocar aqui 61 é maior, Se ele for 60, por exemplo, já não é maior, porque empata com o 60 que já tem lá na tabela. Beleza. Essa é uma forma da gente fazer, só que assim, existe uma outra forma de fazer que talvez seja útil para outras situações, que olha só, o uso da palavra ao aqui na frente faz não ser necessário usar a função max, porque daí, olha só, esse cara aqui, esse select, ele vai retornar uma lista, certo? Se eu rodar ele aqui por dentro, ele retorna uma lista aqui com os tamanhos. Vou dar F11 para esconder essa aba lateral. E aí, tendo essa lista, simplesmente com esse comando aqui, eu já estou dizendo aqui, ó. Esse cara aqui, a condição é a seguinte, ó. Deixa eu arrumar esse when aqui que tá feio. Esse cara aqui é maior do que todos os registros que estão nessa lista aqui? Se for, então coloca que sim. Se não, fica no não. Beleza? Então, qual que é a ressalva de usar isso daqui? Se isso daqui retornar uma lista vazia, ou seja, não retornar nada, esse cara aqui, esse all, ele vai sempre dar verdadeiro. Mesmo que essa lista seja vazia, ele vai sempre retornar verdadeiro. Se eu colocar aqui menor, ele também vai retornar verdadeiro, tá? Vamos comparar? Então, assim, com menor, lista vazia. Eu vou colocar aqui, ó, where c.id igual 9999, que não tem esse id. Vou dar F9, colocar aqui um tamanho 50, por exemplo, e ele retornou verdadeiro, tá? Então, eu vou colocar maior, tá? Se ele é menor, então ele não pode ser maior, certo?
Porém, se o dataset está vazio, ele sempre vai retornar verdadeiro. Isso é um cuidado que você tem que ter caso esse cara aqui seja vazio. Então você tem que tomar cuidado com isso daqui. Se o dataset retornar vazio, ele sempre vai retornar verdadeiro caso você esteja usando all. Tá? E não adianta colocar um coalesce aqui porque ele não aceita. O coalesce ele não vai servir para isso porque ele precisa ter uma lista via subselect. Tá legal? Então assim, aqui a gente tem informação se o tamanho do tênis do Joãozinho é maior do que todos os dessa lista. Mas e se eu quiser perguntar o seguinte, mas ele não é, vamos supor que ele não seja maior do que todos. Pode ser que tenha 1, 2, 3 ou 20 que estejam maior do que o tênis do Joãozinho. Tá? E se ele tiver uma outra pergunta, por exemplo, tá, o meu não é maior do que todos, mas ele é maior do que pelo menos um? E aí, como que você pode fazer isso? Naquela primeira ideia, fazendo o subselect aqui do max, você pode fazer o subselect do min, para pegar o menor valor. Tá? Só que existe também um operador específico, onde eu coloco o seguinte, ó, ao invés de colocar all, eu posso colocar n ou sum. Tá? É um ou outro, não são os dois. Tá? Essa barra aqui não existe, eu coloquei só para diferenciar que você pode usar uma ou outra opção. Tá? Então eu posso tirar isso daqui e usar o n ou o sum, que dá na mesma. Tá? É o mesmo resultado, exatamente o mesmo. Vou dar um F9. Opa, o que faltou aqui? Select, não está fechando. Beleza. Não, opa, não é isso não. Tirar esse where daqui, né? Faltou tirar. Beleza. F9. Agora sim, olha só. Então, esse número 60 é maior, aliás, 50, né, que está aqui, é maior do que pelo menos um. Então, o tênis do Joãozinho é maior do que pelo menos um dos tênis que tem na loja. Tá? Se eu colocar 5, que eu tenho certeza que não é, vou dar um F9 aqui com 5 só, e ele vai retornar que não é maior do que nenhum tênis que tem cadastrado. Beleza? Então a gente pode usar o sum ou o n para a mesma situação. E aí a gente tem uma ressalva aqui também, que se esse dataset aqui retornar vazio, pode ser igual a 000, 999, tanto faz. Tá? Se esse dataset, se esse select aqui retornar vazio, significa uma coisa oposta ao que foi o all. O all, ele retorna verdadeiro sempre, certo? Nesse caso aqui, ele vai retornar falso sempre. Então, ele é maior do que pelo menos um registro? Não existe nenhum registro para ele comparar, então ele retorna falso. Como ele vai ser maior do que pelo menos um, sendo que não existe pelo menos um para ele comparar, certo? Então ele sempre vai retornar falso. Se eu colocar menor, é a mesma coisa, olha só. Ele retorna falso também. Agora, maior que todos, você pode ter certeza de que sim, porque se não existe nada na lista, com certeza é maior que todos. Porque se a lista está vazia, ele é maior que todos. Entendeu? Então, aqui a gente pode usar esses dois operadores para essas situações, que fica bem mais limpinho o código. A gente não precisa usar uma função de agregação aqui para poder fazer isso, tipo max ou min. Beleza? Então, essa aqui é a dica de hoje, tá? Não existe jeito certo ou errado de se fazer, existe o jeito que funciona para você, o jeito que mais te agrada. Então, essa aqui é mais uma dica que eu tenho para passar para vocês hoje, e eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Dá um like aí para saber que vocês estão gostando do conteúdo. Se tiver sugestões, manda para mim aí que eu vou dar uma olhada, tá? Fica à vontade. E aí, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Joãozinho tá chegando numa loja de calçados. Joãozinho... E se a gente colocar um coalesce aqui? Lá F9. Não deixou. Tem que ser uma lista. Filha da puta.